axé para todo mundo. E pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte agora do bate-papo com o Jefferson, onde ele continua contando pra gente a história dele com a Umbanda. Vamos lá. E o Jefferson, eu posso falar porque pela convivência, né? Ele entendia que a espiritualidade precisava dele. Mas a espiritualidade é tão sábia que ela passou isso para ele de uma forma que ele aceitasse, mas que no fundo hoje, né, me corrija se eu estiver errado, você entende que quem precisava da espiritualidade era você, não é isso? É. A verdade é essa, mas o jeito como foi passado era do tipo: a gente precisa que você entre para a gente fazer o nosso trabalho. Só que o trabalho que eles fazem é principalmente no médium. Então, na verdade, eu é que precisava da espiritualidade para me entender melhor, para me conhecer melhor, para entender coisas que esse mundo aqui não explica, né? Então, na verdade, quem recebeu toda a ajuda fui eu. E muito bacana, porque eu fazia o papel de... Eu era cambono na época que o Jefferson entrou. Eu era cambono do chefe de terreiro, né? E quando o Jefferson entrou, ele foi convidado a ser cambono. Então eu passei para ele a função, o que o cambono deveria fazer, o que o cambono deveria se preocupar durante a gira, durante todo o trabalho. E ele fez esse papel e eu fui para uma outra função dentro do terreiro. Só que logo em seguida, né, a gente recebeu da espiritualidade uma outra missão, né, que foi procurar uma outra casa, que também foi muito bacana a forma como a gente encontrou, que é a casa que a gente faz parte hoje, e o nome da casa é o nome que a gente mais ama falar no mundo, que é a Casa de Caridade Pai Joaquim de Angola, não é? O Léo jogou no Google Pai Joaquim de Angola e a gente descobriu que tinha uma casa também perto aqui que tinha o mesmo nome, e o chefe da casa, a entidade principal da casa, era o Pai Joaquim de Angola. E aí pra gente chegar nessa casa foi uma aventura, assim, foi um teste de fogo, porque o lugar apesar de ser perto, não é de fácil acesso. A rua não é asfaltada, então foi uma loucura. Você lembra como é que foi nesse dia? Lembra, a gente andou a rua de ponta a ponta. A gente perguntava para todo mundo onde era e ninguém sabia dizer onde era. E eu lembro que antes, né, da gente sair de casa, eu falei pro Jefferson, vamos chegar cedo, porque é muito importante a gente chegar e sentir a energia da casa, né? E era gira de esquerda, gira de Exu. E o Jefferson nunca tinha ido a uma gira de Exu, porque no terreiro anterior não tinha gira de Exu. Quem conhece a escola do Caboclo Mirim sabe que não tem gira de Exu. Aí eu tinha preocupação, caramba, como é que será para ele ver uma gira de Exu, né? Porque é diferente você ver um preto velho sentado num banquinho e você ver a energia de uma gira de Exu, que é completamente diferente a energia. Ela é mais movimentada, né? Ela é mais falante. Os toques do atabaque são diferentes. As entidades se apresentam de maneira diferente. E quando a gente chegou lá, como é que foi a sua experiência? Não, mas tem que falar a aventura para chegar lá, porque o Google não localiza o endereço, ou pelo menos não localizava na época. A rua, ela tem os números todos em lotes, né? O endereço é todo em lote, então é tudo desencontrado, não tem uma ordem. E aí a gente chegou na porta do lugar que o Google falava que era a casa do Pai Joaquim de Angola, quando na verdade a gente acredita que era uma igreja evangélica. Você lembra disso? Lembro. Que você foi perguntar pro pessoal que tava ali perto. Cara, eu vi o pessoal todo de preto, né? Na frente de um lugar que parecia um templo. Eu falei, bom, gira de Exu, os médios estão chegando já com a roupa, né? Vou perguntar pra eles que horas que vai começar a gira. Aí eu cheguei lá pro pessoal e perguntei, gente, boa noite. Aqui que vai ter a gira? Aqui que é o terreiro? Aí eles me olharam assustados. E quando eu olhei pra mão deles, eu vi que eles estavam com Bíblia na mão. Eu falei assim, e perguntei pras pessoas erradas, né? Era um grupo de evangélicos. E aí a gente foi para uma ponta, quando na verdade era pra gente ir em sentido contrário.
E aí quando a gente percebeu que a gente voltou, a gente andou a rua inteira, começou a chover, e como a rua não é asfaltada, várias poças de lama. Eu sei que a gente chegou na porta do terreiro, a gira já tinha começado, e a gente chegou, sabe quando você apanha da chuva, você, sei lá, pega um engarrafamento, o carro quebra, você pega a chuva, e a gente chegou destruído na porta do terreiro. A gente chegou sacaneado no terreiro. Não é pouco não, muito sacaneado. E aí a gente chegou, já tinha acabado as fichas, a gira já tinha começado, a gente com suor, né, da correria, porque começou da hora, a gente começou a andar rápido, com o cabelo molhado da chuva, um bagaço. Mas aí a gente chegou no terreiro, a gente tirou o calçado, conseguimos um lugar para sentar, e quando a gente sentou, veio a mãe Michele e deu boas-vindas pra gente, e falou que, como era a primeira vez que a gente estava visitando a casa, que a gente ia ser atendido, pra gente ficar tranquilo. Isso foi, assim, um alívio gigantesco, porque foi muito difícil chegar para não conseguir falar com a entidade. Então, eu lembro até hoje, assim, daquela sensação boa de, tipo, tá, a gente chegou sacaneado, foi difícil, mas, tipo, valeu a pena, a gente vai ser atendido. E muito legal ver a maneira como ela recebe as pessoas, não só ela, como todo mundo. Mas a gente ficou com isso, assim, a sensação de sentir bem-vindo num lugar novo, diferente, que a gente não conhecia ninguém. Então isso até hoje está marcado, assim. E a sua primeira gira de Exu, né? Que a gente chegou lá, era o seu tranca-arroz que estava incorporado e tinha outros Exus incorporados. Qual foi a sensação? Você nunca tinha visto, né? Você sentiu medo? Ou você já estava já acostumado com a espiritualidade? Como foi a sensação? Eu não lembro muito bem como foi, mas assim, por eu não lembrar, deve ter sido tranquilo, assim. Se fosse uma coisa forte ao ponto de me assustar, de me deixar traumatizado, eu lembraria com mais facilidade. Então eu acho que foi muito tranquilo para mim, foi muito natural. Era novo, era uma coisa nova para mim, mas eu acho que eu não me abalei não, assim. Porque quando uma pessoa ela não conhece, né, um terreiro de Umbanda, ou nunca foi numa gira de Exu, a visão que ela tem é que ela vai chegar num lugar que vai estar todo escuro, cheio de vela vermelha, preta, o pessoal com aquelas roupas, cartola, capa, tridente na mão, caldeirão, essas coisas que a gente vê muito utilizada na magia negra. As pessoas acham que na Umbanda também vai encontrar esse tipo de coisa, né? Um ambiente escuro, aquelas gargalhadas sombrias, né? E na verdade, uma gira de Exu não precisa disso tudo, né? A gente chegou lá e a gira estava ocorrendo de uma forma muito serena, muito tranquila. A gente se sentiu muito bem em chegar lá e ver que a casa estava tocando pontos de Exu, mas nenhum ponto que falasse que Exu era diabo, que Exu era o demônio. A gente não ouviu em nenhum momento esse tipo de assunto. A gente não ouviu falar em amarração, em magia para acabar com a vida de outra pessoa. Ao contrário, o seu Tranca-Rua o tempo inteiro falava em olhar o coração, em ser justo, em fazer o bem, em fazer o correto. Que ele sempre fala em toda gira, né? E nessa gira ele falou: eu olho o coração de cada um aqui. Aquele que tem um coração bom, ele vai ser ajudado. Aquele que não tem um coração bom, ele precisa melhorar o coração dele. Então ele vai aprender a melhorar o coração dele primeiro. E engraçado você falar tudo isso, porque todas as giras são legais, mas eu sinto uma força muito mais forte em gira de Exu hoje. Por exemplo, ontem a gente teve gira de Preto Velho e no final o seu Tranca-Ruas também veio para fazer o trabalho dele. E hoje em dia eu canto no terreiro que a gente frequenta, né, que a gente é filho, e a minha voz muda, eu não sei explicar. A minha emoção cantando os pontos do seu Tranca-Ruas e dos Exus é muito mais intensa. Eu me identifico muito mais do que com as outras giras. Todas elas são muito bonitas, cada um tem o seu papel. Mas sempre tem aquela que a gente se sente diferente. Assim. E hoje em dia eu me sinto muito bem numa gira de Exu e cantando os pontos. E
acompanhando os trabalhos. Assim. Então, pra gente não pular essa parte que é importante, como é que você foi convidado a entrar na corrente dessa casa que a gente frequenta hoje? Porque você até então foi da mesma forma, né? Não, dessa vez eu vou, mas eu vou só pra acompanhar o Léo, não quero colocar roupa. E aí, como é que foi pra você? Não, acho que nessa eu nem fiquei pensando muito nisso, eu só deixei as coisas acontecerem. Né? Porque nessa casa, como a maioria das casas, a gente tem que ser convidado, né? Então o Léo foi convidado, começou a participar e eu estava muito feliz cantando os pontos, sentado lá na cadeira, batendo palma, fazendo toda aquela participação ativa na gira. Então eu até teve um momento que eu estava um pouquinho ansioso, será que vai, será que não vai? E aí teve um momento certo que o seu Tranca-Ruas convidou, e aí eu aceitei e estou muito feliz participando. Muito bom. Aí você... O que você faz no terreiro hoje lá? Conta um pouquinho, como é que é a sua atividade no terreiro? Como é que é o seu dia a dia lá no terreiro? O dia a dia no terreiro é uma vez na semana, que é certo, né? A gente vai, chega mais cedo, ajuda na limpeza. Desde o início eu sempre ajudei lá com as roupas de doações, então estou sempre ali dobrando, mexendo e ajudando nessa parte. E depois de um tempo eu fui convidado, na verdade o curimbeiro saiu, o curimbeiro antigo saiu. Curimbeiro não, Curimbeiro. Curimbeiro, tocava atabaque. Ele saiu e aí eu comentei com o Léo, falei, putz, depois de um tempo eu vou bem pedir para aprender a cantar. E aí na gira seguinte, o pai William chegou para mim e perguntou se eu queria entrar para Curimba. E aí eu levei um susto, porque eu falei, ué, como é que o senhor sabe? Porque eu comentei só com o Léo, nunca deixei claro, e aí ele contou que as duas meninas que também participam da Curimba, elas tocaram no meu nome, na mesma semana que eu tinha pensado em pedir, e eles fizeram o convite e hoje eu canto Curimba junto com elas, assim. E você falou de dobrar roupa e tal, o pessoal talvez não entenda, né? O nosso terreiro, a gente faz um trabalho social muito bacana, que é o que chama muito a nossa atenção também. De doação de roupas, então a gente faz um bazar livre, né? As pessoas doam as roupas e as roupas ficam lá dobradas e o Jefferson ele cuida dessa parte, né? De dobrar, cuidar, não é? De ajeitar as roupas para as pessoas que estão precisando, né? Não encontrar as roupas de qualquer jeito, né? Não é porque é doação que tem que ser de qualquer jeito. Até o pai fala, olha, se uma roupa não serve para você, então não serve para eles. Né? Então a roupa ela não pode estar manchada, não pode estar rasgada, não pode estar descosturada, ela tem que estar num aspecto que eu posso usar. Se eu posso usar, então meu irmão também vai poder. Então eu junto com as outras meninas também, mas eu mais ativamente, estou sempre dobrando, ajeitando, organizando, bota no cabide. Então a gente tenta deixar o mais bacana para eles se sentirem à vontade, para não ser uma coisa do tipo, eu sou miserável e tem que ficar aqui olhando essas roupas velhas para ver o que me serve. Não. A pessoa que chega lá e precisa, ela vai encontrar as roupas todas dobradas, bonitinhas, limpas. Acho que é uma questão de caridade material, né, que é a roupa, mas também uma caridade espiritual, né, que a pessoa se sentir bem, né, buscando ali algo que ela precise e vendo que teve um cuidado, não foi jogado simplesmente. E uma pergunta que eu acho que é muito importante fazer. O que é Umbanda para você hoje na sua vida? A Umbanda para mim hoje é todo o bem que existe nesse mundo, que possa existir nesse mundo. Né? Tem muitas definições, tem várias maneiras de explicar, mas para mim, resumidamente, é isso. Assim. Eu lembro que eu falava para meus sobrinhos, quando eles eram bem pequenos, né? Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Era uma maneira que eu encontrava de explicar algumas coisas para eles. E essa definição, essa frasinha que eu falava para eles, voltou muito para mim depois que eu entrei na Umbanda, porque
é justamente o que é pregado, né? Se você faz o bem para o próximo e para você, você vai receber isso, né? E se você faz o mal, né, consciente ou inconscientemente, você também vai receber uma coisa que não é agradável, né? Você não tem como receber o bem fazendo o mal. Então a Umbanda para mim é tudo de bom e de bem que possa existir nessa vida e em outras vidas. Muito bom. Agora eu vou fazer um momento que eu sempre quis fazer, porque eu faço podcast sozinho, e agora como tem uma pessoa, eu vou poder fazer igual eu vejo nos programas de televisão. O ping-pong, o bate-bola, o toma lá da cá. Eu vou fazer pra você a pergunta e você me responde só com uma palavra, tá? Então vamos lá. Curimba, pra você. Energia. Terreiro. Escola. Os irmãos da casa. É irmão. Ser meu irmão dentro do terreiro. Olha, é natural. Ter um pai de santo e uma mãe de santo. Essa não vai poder ser em uma palavra só, porque eu acho que eu não consigo nem expressar o sentimento que eu tenho com relação aos dois. Assim. A gente estava conversando outro dia, né? Que pai e mãe naturais, né? Aqueles que colocaram a gente no mundo, acho que muita gente tem alguma dificuldade, principalmente com o pai, né? Muita gente cresceu sem pai, por exemplo, ou sem um pai presente. E aí a gente estava conversando e eu falando assim, como que é legal a gente ter um pai e uma mãe de santo, porque aquilo que os nossos pais que colocaram a gente no mundo talvez não consiga nos proporcionar, esses dois, pelo menos, não posso dizer por todos, mas esses dois que a gente tem, o pai William e a mãe Michele, eles proporcionam sem a gente perceber, assim. Então, muita gratidão. Assim. Então vamos lá, uma entidade pra você. Pai Joaquim de Angola. Um ponto. Não tem como, eu canto tantos. Qual que você mais gosta de cantar? Fala só o comecinho. Não tem muitos. De Oxalá, a maioria dos pontos de Oxalá são muito fortes pra mim. Um orixá. Ogum. Por que será Ogum, hein? Filho, né? Filho tem que puxar a sardinha. Então tá. É isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui a presença do meu companheiro e irmão de santo, irmão de casa, irmão de fé, nessa caminhada, por ele ter participado aqui do podcast, por ele ter se disponibilizado aqui a conversar e a contar um pouco da história dele, que pode ser parecida com a sua história, ou nem tanto, ou você pode se identificar com alguma coisa que ele possa ter falado aqui, tá? Foi ótimo esse bate-papo, nosso cafezinho tava uma delícia aqui enquanto a gente tava conversando, e desejo para todo mundo uma ótima semana, muita axé, saravá. Continuem ligados aí na minha página do Instagram, que é Luz de Umbanda Oficial, e no nosso canal do YouTube, que é Luz de Umbanda Oficial também. Axé, saravá. Queria agradecer o convite, apesar de não ter sido fácil me convencer, porque eu não gosto muito de falar assim, mas no final das contas foi uma conversa muito agradável e eu espero que vocês gostem. Então, ó, pra ele saber, deixa o seu like aí, comenta, ó, coloca assim, ó, hashtag eu gostei, pra ele saber que todo mundo gostou de ouvir ele participando aqui. Pessoal, muita axé, um abraço pra todo mundo, tá? Tchau, tchau.